Quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias para o livro de Marcos, capítulo 16, verso de número 15. Marcos, dezesseis, 15. Todos abriram? Por favor, se coloquem em pé. Vamos fazer a leitura desse texto para o início da nossa reflexão dessa noite. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Essa é a versão NVT. Talvez a sua versão vai ser um pouco diferente, mas é o mesmo sentido. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Podem se assentar, vamos orar. Deus querido e poderoso, nós em sua presença rendemos graças porque cada dia tem nos dado a oportunidade de servirmos ao Senhor, de podermos, ó Pai, anunciar a sua palavra no mundo perdido, no mundo onde infelizmente milhares de pessoas morrem sem Cristo todos os dias. Mas por favor, Senhor Deus, use essa igreja para que com os seus meios, para com os seus membros, para com tudo aquilo que o Senhor nos tem dado, sejamos úteis na propagação do Evangelho. Abre o nosso coração, Senhor Deus, abre os nossos olhos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. A necessidade de pregar o verdadeiro Evangelho. Meus irmãos, eu vou lhes dar um dado, aonde você, por favor, preste atenção. Isso saiu recentemente nas manchetes dos jornais. Mas ali, no começo de fevereiro, as manchetes diziam o seguinte: o Brasil tem mais igrejas e templos do que escolas e hospitais. Essa era a manchete que, por pelo menos alguns dias, ficou aí em ascensão no começo do mês de fevereiro. Eu quero chamar a atenção para esse dado. O censo de 2022 mostra que havia 579.800 templos ou outras instituições religiosas, ante 264.000 estabelecimentos de ensino e 247.500 postos, ou pelo menos locais de saúde. Dentro dessas questões, aqui é dito o seguinte: existem por volta de mais de 270 templos religiosos no Brasil para cada 100.000 pessoas. Então esses dados são importantes porque eu quero responder com vocês a seguinte pergunta: se no Brasil existem quase 600.000 templos, inclusive nesta reportagem diz que por dia abriram-se 17 igrejas no Brasil para chegar nesse número. 17 igrejas. Então eu pergunto para vocês: se existem tantas igrejas no Brasil, será que realmente nós precisamos pregar o Evangelho? Será que aquilo que Jesus pediu que fosse feito não está sendo feito? Jesus, ele disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então, puxa vida, todo lugar tem igrejas. Todo lugar, praticamente todo município brasileiro tem igrejas. Então, com tantas igrejas pela cidade, canais de televisão dedicados à pregação, ou vários canais religiosos,
Nunca antes foi tão fácil acessar a Bíblia como hoje. Se pode acessar a Bíblia com o tablet, se pode acessar a Bíblia com o celular, se pode acessar a Bíblia também por livros, né, de papel. Mas será que o Evangelho já foi espalhado no nosso país? Essa é a pergunta que não quer calar. Porque se nós olharmos como um todo, as pesquisas vão dizer que dessas 500 e poucas mil igrejas, todas elas, ou grande parte delas, são cristãs. Aqui nós estamos falando de templos religiosos, então estão sendo contabilizados aí todo tipo de religião. Mas se nós pegássemos aí, vamos ser ortodoxos, vamos dizer que existam 200 mil igrejas cristãs. Só que igrejas cristãs, nós estamos colocando todos aqueles que se dizem cristãos. Será que nós podemos concluir que o evangelho está sendo pregado e nós não precisamos mais pregar o evangelho? Nós sabemos que não. Sem sombra de dúvidas, talvez esse é o pensamento que o diabo tem inculcado na mente de muitas pessoas. Se a palavra de Deus está sendo pregada, se nunca foi tão fácil ser lida a Bíblia, por que necessidade eu preciso ir e anunciar o evangelho? Aqueles que estavam de manhã, ou se você deu uma olhadinha no grupo da igreja, eu coloquei os slides que ensinamos hoje pela manhã, como você pode levar alguém a Cristo. Seja no grupo dos membros ou no grupo geral da igreja. Se você quer levar alguém a Cristo, ali estão os passos simples. A primeira parte, as informações importantes, é só o que você precisa saber. Por que nós precisamos pregar. E os passos de Romanos, que eu não vou repetir com vocês aqui, mas poderíamos, né? Para que você possa, com os dedos da sua mão, lembrar quais são os passos. Do porquê que nós precisamos pregar o evangelho. Existem, meus irmãos, milhares de pessoas. Nós já fizemos esse dado aqui há alguns anos atrás, que a cada cada segundo, morrem pelo menos 2 pessoas sem Cristo no mundo. Na quinta-feira, quando a Valentina nasceu, e eu espero de coração que seja uma grande serva do Senhor, o Senhor chamou para o lar celestial um dos grandes nomes do cristianismo do nosso tempo, que foi o professor Adalto Lourenço, um dos homens que mais anunciaram sobre o criacionismo bíblico. Eu tive o privilégio de assistir 2 das suas mais de 500 palestras que ele deu em toda a sua vida. E foram, assim, palestras maravilhosas. Se você tem curiosidade de saber sobre o criacionismo bíblico, você pode ir no YouTube, tem várias palestras muito boas dele. E é interessante isso, porque naquele mesmo dia eu pensei, puxa vida, Deus hoje chamou um servo e permitiu que uma criança nascesse num lar cristão. Meus irmãos, pessoas morrem e nascem todos os dias. A necessidade de pregar o evangelho, ela é urgente. Por quê? Porque dessas 500 e poucas mil instituições religiosas, poucos são aqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Nem todos vão se lembrar o que o Salomão disse hoje pela manhã, quando ele encerrou o culto. Mas ele disse da importância das pessoas estarem na igreja. Pelo quê? Por obediência. Todos nós sabemos que é a vontade de Deus, nós estarmos na igreja. Só que, infelizmente, meus irmãos, nós estamos vivendo uma vida cristã contaminada por situações que nós mesmos permitimos. Por vezes nós não entendemos as necessidades de nós servirmos a Deus com integridade, servirmos a Deus diariamente, pregarmos o evangelho nas oportunidades que nós temos. Eu lhes digo, meus irmãos queridos, que a vontade do diabo é que nós pensemos que não há necessidade ou não há urgência de pregar o evangelho, porque existem igrejas em todos os lugares. Só aqui na Venceslau Escobar, pelo menos até onde eu me lembro, são 3 igrejas que nós temos. Uma igreja batista aqui, nós temos uma igreja universal ali embaixo, uma igreja presbiteriana ali na frente. Então, será que não precisamos mais? Sim, nós precisamos. Nós precisamos.
A nossa igreja deve continuar pregando fielmente o evangelho a toda criatura. E este falso evangelho, ele já tinha sido dito por Paulo, que naquela época, no primeiro século, pessoas já estavam pregando um evangelho contaminado. Veja comigo, meus irmãos, 2 Coríntios 2:17. Então, nós como igreja não devemos acreditar que o evangelho já foi espalhado, ou o verdadeiro evangelho foi espalhado. Porque, veja, 2 Coríntios 2:17, alguém leia para nós, por favor. Então, meus irmãos, o primeiro motivo que nós devemos pregar o verdadeiro evangelho da palavra de Deus, ou o verdadeiro evangelho, é porque, como disse o apóstolo Paulo, muitos pregadores estão mercadejando a mensagem do evangelho. Aí você pode perguntar, mas pastor, que raio de palavra é essa? Numa maneira mais simples, muitos pregadores estão utilizando o evangelho para fins financeiros. O John MacArthur, ele vai explicar essa palavra mercadejando, ou em outras versões, negociando. Esta palavra no original grego significa corromper, ou seja, refere-se a comerciantes corruptos ou vigaristas que pela esperteza e logro eram capazes de vender como genuíno um produto inferior que era apenas uma imitação barata. Eu já contei para vocês. Quando eu morava lá em São Paulo, existe um local assim que para quem gosta de muamba é o paraíso. 25 de março. Eu me lembro que eu comprei um tênis Nike na 25 de março. Eu não tinha entendimento, tá? Já deixo claro isso. E eu me lembro que assim, aos olhos ele era lindo. Talvez na loja custava lá uns R$100, eu me lembro que na época eu paguei R$35. Aí, como diria um narrador de futebol, eu pensei, agora eu se consagro, né? Paguei 35 conto no Nike, ó, show de bola. Primeira chuva que eu peguei, o solado dele começou a dissolver porque era de papelão. Então os R$35 foram por água abaixo. Eu me lembro que um amigo meu, uma vez, comprou uma série de DVDs, ele gostava muito de luta. Ele comprou a série de DVDs do Rock 1, 2, 3, 4, não sei se já existiu 5 naquela época. E quando ele chegou em casa, era DVD de forró. Porque foi ludibriado, tinha lá aquela capa, né? Tinha um plastiquinho lá, aquela capa mal impressa com os filmes, foi lá, pagou R$1 em cada um e foi tapeado. Então, nós sabemos que a vontade de Deus é que nós preguemos um evangelho original. Só que hoje em dia existe o evangelho fake. Um evangelho feito primeiramente para fazer com que pessoas elas pensem que Deus ele vai apenas encher os seus bolsos. Ontem eu estava lendo que numa determinada denominação, uma senhora foi ludibriada porque disseram a ela que ela, se desse o seu dinheiro, ela teria um lugar no céu. Como se fosse um terreno no céu. E aí, e eu já falei isso para vocês, né? Ser pastor da prosperidade é a coisa mais fácil do mundo. Porque o pastor chega lá na frente da igreja e fala assim, você tem que dar tudo o que você tem para que você seja abençoado. Aí você vai, você vende seu carro, você vende sua casa, você dá tudo, só que você não é abençoado. Você chega para o pastor e fala, mas pastor, eu dei tudo que eu tinha e eu não fui abençoado. Qual que é a resposta? É porque você não teve fé. Então a culpa sempre é sua. A pessoa sempre vai ficar com peso sobre si, achando que o problema é ela. E aquela determinada senhora, ela processou determinada igreja e, como de praxe, ela perdeu. Porque foi algo voluntário. Ela foi tapeada, mas voluntariamente ela deu
o seu dinheiro. Então, meus irmãos queridos, quando Paulo fala que os pregadores estão mercadejando a mensagem do evangelho, ele está advertindo que alguns homens pregam o evangelho para proveito financeiro. E aí nós vamos pensar assim, tá, esse pessoal que prega prosperidade vai tudo queimar no fogo do inferno. São um bando de avarento. Concordo com vocês que todos aqueles que são oriundos, ou pelo menos são dispostos a pregar um evangelho da prosperidade, eles estão pregando o evangelho errado. E eu entendo que estes nunca conheceram Cristo verdadeiramente. Só que o problema não está apenas naqueles que pregam, porque muitos daqueles que vão à igreja têm o mesmo desejo. Pessoas que por vezes veem nas propagandas, eu era um mendigo, eu tinha perdido minha esposa, meus cachorros, a minha família, os meus carros. Eu vivia uma desgraça na minha vida. Aí eu comecei a frequentar determinada igreja. Hoje eu tenho 20 carros, 10 empresas, 50 cachorros. É assim. É uma maneira de poder ludibriar as pessoas, achando que para que você tenha proveitos na sua vida financeira, o que, vamos ser francos, todos nós gostaríamos de ter um pouco a mais, e pessoas são ludibriadas. Então esse não é um evangelho verdadeiro. No Rio de Janeiro, algumas igrejas foram usadas pelo crime organizado como uma forma de lavar dinheiro. Por quê? Porque os traficantes colocavam dinheiro da igreja como se fossem dinheiro dos fiéis. E até hoje isso é feito. Então notem como existem pessoas que usam o evangelho para fins, ou para proveito financeiro, enganando as pessoas. Paulo também admite ou adverte ao fato que esses pregadores eram como vendedores espertos, assim como falamos nas palavras de John MacArthur. Pessoas desonestas. Alguns anos atrás, os mais velhos vão saber, os mais novos procurem no YouTube, um determinado líder de uma denominação aí, chutou a senhora Aparecida, a Vossa Senhora. Ele chutou a senhora Aparecida. Foi um burburinho no Brasil. E aí, no Jornal Nacional, resgataram um vídeo desse camarada, aonde ele está lá com um monte de pastores da sua referida igreja, e ele começa a ensinar esse pessoal como poder tirar dinheiro das pessoas. Ele ensinando meios para que aqueles bispos, para aqueles pastores, pudessem fazer com que as pessoas doassem mais. É só você digitar lá no YouTube. Pastor ensina outros pastores a ganharem dinheiro. Vai ver que aquilo que eu estou dizendo é exatamente aquilo que aconteceu. Pessoas corruptas. E além disso, meus irmãos, Paulo já havia dito que no tempo dele muitos negociavam o evangelho. Negociavam o evangelho. Quando ele fala tantos outros no versículo lido, muitas outras pessoas pregavam um evangelho contaminado para que pessoas pudessem ser ludibriadas, para que pudessem não acreditar verdadeiramente num evangelho que salva as pessoas através da crença em Jesus Cristo. Infelizmente, meus irmãos, as igrejas da teologia da prosperidade hoje, elas são megatemplos. Em São Paulo existe lá o Templo de Salomão para 10.000 pessoas. Erguer aquele lugar e fazer aquilo custou 100 milhões de reais. Todos esses dados que estão disponíveis na internet. Vocês acham que 100 milhões de reais, quantas igrejas não poderiam ser abertas? Mas ainda assim, existem pessoas que estão sendo ludibriadas por um falso evangelho. Então, essa é uma das razões por que nós devemos pregar o evangelho genuíno. Porque se nós não fizermos, nós estamos dando espaço para um falso pregador. Qual que é o evangelho genuíno, vocês sabem? Aonde que você encontra o evangelho genuíno? Você vai dizer, na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, abre sua Bíblia lá.
versos 3 e 4. Alguém leia, por gentileza. E primeiramente preguei que também recebi. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. E foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Anota na sua Bíblia essa passagem. Pega lá uma caneta com o Eduardo, anota na sua Bíblia. Porque este é o resumo do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi ressuscitado ao terceiro dia. Então nós entendemos, assim como falamos hoje pela manhã, que nós somos pecadores. Não merecíamos, mas Deus enviou o seu Filho por amor a nós. E a nossa responsabilidade é anunciar esse evangelho verdadeiro. Não que enche o bolso das pessoas, mas que transforma vidas. Que transforma o destino de pessoas e famílias que creem em Cristo como seu Salvador. Então, primeiramente, por que nós devemos continuar pregando o evangelho? Porque muitos pregadores estão mercadejando a palavra do evangelho. Mas, em segundo lugar, devemos pregar o evangelho porque muitos pregadores adulteraram a mensagem do evangelho. Vai para 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios 4, 1 e 2. Eu lerei esses versículos. 2 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Meus irmãos, quando você começa a estudar a Bíblia e você se depara com algumas vertentes teológicas, você fica apavorado com as coisas que hoje são feitas. Em algumas aulas que eu já dei aqui na igreja, existem algumas pessoas que, sem muito entendimento, elas começam a praticar na igreja coisas que as religiões africanas elas fazem. Mas não como uma maneira de adoração a Deus, mas a adoração aos seus deuses. Existem igrejas que acham que para você adorar a Deus, você tem que ficar rodando como um peão. Existem igrejas que acham que existem alguns tipos de unção. Quando o Espírito Santo desce sobre você, você começa a imitar um leão, você começa a imitar um cachorro. Existem pastores, e tudo isso está na internet. Várias pessoas ficam em pé na frente da igreja. Alguns pastores só colocam a mão na cabeça da pessoa, a pessoa cai. Como se fosse o poder do Espírito Santo. Existem alguns que tiram o seu paletó e passam o paletó sobre as pessoas e as pessoas caem. Aí eu já não sei se é a caatinga, se é o poder, mas todas essas coisas, elas estão ali como uma maneira de mostrar que o poder está no homem, não o poder está em Deus. Uma vez na casa do querido irmão Júlio e da dona Beth, eles me falaram sobre um desses pregadores proeminentes que na época estavam em ascensão. E aí eu curioso falei, coloca aí pra gente ver. E naquele momento, o camarada estava dizendo o seguinte, que só podia chegar à frente aqueles que queriam dar o dízimo. Que quem não fosse à frente para dar o dízimo, que não chegasse perto dele. Então o poder, ou pelo menos o privilégio, está apenas naqueles que contribuem. E aí, todas essas religiões que hoje esses pregadores estão nas televisões, porque eles precisam de dinheiro, as pessoas sem Cristo acham que todos os cristãos estão nesse balaio. Por vezes, quando eu digo que sou pastor, as pessoas olham para mim com um olhar de desconfiança,
como se eu fosse um daqueles que, de alguma forma, podem ludibriar as pessoas. Recentemente, um pastor foi preso porque ele dizia que a maneira dele poder purificar as jovens da igreja era através do ato sexual. Internet, notícias. Então, os absurdos, eles não param. Pessoas que adulteram a palavra de Deus ao seu bel prazer. Como um camarada uma vez que foi o cúmulo do absurdo, que ele dizia que lá na palavra de Deus, em Oséias, quando é dito por Deus para que ele pegasse uma mulher adúltera, esse pregador, ele lia aquela passagem como vai, pega uma mulher adulta, uma mulher amiga e adultera. E ele usava isso como uma maneira de poder adulterar com as mulheres da sua igreja. O repórter, conversando com ele, começou a ler o texto e falou: mas pastor, aqui não está dizendo uma mulher adúltera? Aí ele, com aquela cara de pau, é mesmo. Depois de ter feito barbaridades. Essas são algumas coisas que eu lhes digo que acontecem. E que o evangelho, ele é ridicularizado porque muitos que conhecem a palavra de Deus se eximem da responsabilidade de anunciar o verdadeiro evangelho. Por vezes, pessoas acham que para serem salvos precisam frequentar determinada igreja, precisam praticar boas obras, precisam pagar. Assim como eu lhes falei recentemente, as igrejas neopentecostais estão lotadas porque pessoas acham que você perde a sua salvação se não estiver na igreja. E por vezes aqueles que entendem que a vida cristã ela é feita de voluntariedade, ou seja, tudo aquilo que nós fazemos para Deus deve ser algo voluntário. Deus ama o que dá com alegria. O princípio ali não é em dar, mas dar com alegria. Em fazer as coisas motivadas pela questão correta. Então, meus irmãos queridos, muitos pregadores mudaram a definição que as Escrituras dão para o Evangelho para uma definição mais comercial. O que hoje em dia está em ascensão? Os coaches. O que é um coach? Começa a colocar aquela música de fundo. Aquela música baixinha. Aquela música mais calma, sentimental. E ele vai começar a dizer que Deus te ama. Deus ama você da forma que você é. Aquela voz suave. Aquelas maneiras de poder falar dessa forma. E cativar os corações das pessoas. Não para a palavra de Deus, mas para os trejeitos que hoje existem. E que já existem há muito tempo. Para poder cativar pessoas. Eu não sou assim, confesso. Mas tem pessoas que, quando alguém começa a chorar, instantaneamente a pessoa chora também. Tem pessoas que são assim. Eu tenho um amigo que só de você olhar para ele, ele já começa a chorar. Quando ele vai reger lá na frente, qualquer coisa que ele fala, ele começa a chorar. É o jeito dele. Não que isso seja um demérito. Mas existem pessoas que são emotivas. O maior problema de ser emotivo é agir somente pelas emoções. Quando Paulo fala em Romanos 12, ele fala: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como o quê? Sacrifício o quê? Vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, o quê? Racional. Racional. Nós cantamos o último hino, e o Davi tem razão, nós começamos a ensinar esse hino na pandemia. Eu honestamente amo. Quando fala, eu vos envio a triunfar na luta. Ele vai dizer no final, como o Pai enviou a mim, eu o envio a vós, que é o versículo que está ali no nosso quadro. De João capítulo 20, verso 21.
Mas da maneira que nós cantamos, nós não estamos aqui marcando o tempo. Como o Pai ensinou a mim, eu envio a ti. Olha como eu faço bem, sei cantar também, gente. Imagina, Davi, você dando umas voltinhas assim, desse jeito. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem meios e meios. Se você quer cantar dessa forma, o irmão Salomão pode ensinar você, ele sabe tocar e tudo mais. Pode ensinar, já foi músico profissional. Mas o que eu quero dizer para vocês é que com a música você pode tanto mexer com as emoções, quanto com a razão de alguém. A maneira que nós cantamos nessa igreja é uma maneira racional. Não há problema nenhum em você gostar, e eu particularmente gosto muito do piano com os violinos, os instrumentos musicais sendo tocados de maneira correta. Eu honestamente gosto muito. E esse tipo de emoção não há problema nenhum. Mas quando aqui nós, ou pelo menos quando as pessoas estão sendo motivadas a cantar com os olhos fechados, a mexer com os braços, a muitas vezes perder a razão, rolar no chão e tudo mais, esse não é um tipo de música correta. Porque o culto a Deus, segundo a palavra de Deus, é um culto racional. Não é um culto sentimental, não é um culto emocional. E hoje em dia o que nós vemos nos coaches nas igrejas é procurando amenizar a mensagem do Evangelho. Por quê? O Evangelho aponta para o nosso pecado, aponta para nós como ausentes da glória de Deus, porque nós somos pecadores. Este é o Evangelho. Não é um Evangelho que vai amenizar o sacrifício de Cristo. Não é dizer que nós somos bons e ruim é o diabo. Nós somos maus, porque o pecado habita em nós. Paulo fala aos Gálatas no capítulo 5 que existe uma luta dentro de nós. Uma luta entre o bem e o mal. Então, meus irmãos, a palavra de Deus ela é clara em dizer, em 1 Coríntios 1,18, que esse evangelho é loucura para aqueles que se perdem. As pessoas, hoje em dia, se acham sábios porque não estão numa igreja servindo a Cristo. Alguns estão nas baladas, alguns estão com as suas vidas cercadas de imoralidade, achando que estão fazendo o correto, e o errado somos nós que num domingo à noite estamos em união com os irmãos, ouvindo a pregação do Evangelho. Então, meus irmãos, o Evangelho que esses pregadores adulteram promete às pessoas satisfação, felicidade e contentamento apenas. É um Evangelho que promete cura e solução para todos os tipos de problemas. É um Evangelho que promete sucesso financeiro e prosperidade material. Mas assim como eu lhes disse, a mensagem do Evangelho é que nós somos pecadores. E como pecadores nós estamos longe de Deus, somos inimigos de Deus. Paulo fala aos Efésios que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. O Evangelho diz que Deus é santo e justo e condenou aquele que não creu em Cristo ao inferno, como vimos hoje em João 3, 17 a 19. Porém, o Evangelho prega as boas novas de Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Esse é o Evangelho. Então, meus irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, e quando você conhece a palavra de Deus e você começa a assistir esses pregadores da atualidade, você vê que aquilo que nós cremos é totalmente diferente daquilo que está sendo pregado. E por que as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho estão vazias? Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade pela palavra de Deus. Essa é a realidade. Nem todas as pessoas gostam de ouvir a verdade segundo a palavra de Deus. Então, por haver um evangelho adulterado, devemos continuar pregando o evangelho. Então, meus irmãos, já lhes dei 2 motivos porque nós devemos pregar o verdadeiro evangelho. Porque muitos pregadores estão mercadejando a palavra do evangelho. Também
Porque muitos pregadores adulteraram a mensagem do evangelho e, finalmente, nós devemos pregar o verdadeiro evangelho. Porque muitos pregadores não são ministros de Cristo. Vá para 2 Coríntios capítulo 11. Eu peço a sua licença para ler na versão NVT. Seria só versículo 12 e 13, mas eu vou ler desde o começo do capítulo. E eu peço a sua atenção na leitura do texto. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de bom ambiente o tolerais. Na verdade, eu estou lendo a versão atualizada, mas vamos continuar. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Cometi eu porventura algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anuncieis o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir, e estando entre vós ao passar por privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? Porque não vos amo? Deus sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo que se gloriem. Porque os tais apóstolos são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O contexto aqui. Aqueles que se denominavam apóstolos verdadeiros estavam culpando o apóstolo Paulo de não ser um verdadeiro ministro de Cristo. Esses falsos mestres, eles estavam agindo segundo a vontade do diabo, então eles não eram pastores genuinamente homens de Deus. Eram pessoas guiadas por Satanás. Eu pergunto a todos vocês, vocês acham que aqueles que estão à frente de uma igreja, pregando um evangelho que não é autêntico, eles são pessoas enviadas por Deus? Vocês acham que todas as igrejas que dizem Jesus Cristo é o Senhor, Deus é isso, Deus é aquilo, vocês acham que só por ter uma Bíblia dentro da igreja ou na mão de alguém, tais pessoas são verdadeiramente salvos ou ministros de Cristo? Não são. Não se pode anunciar um evangelho que não seja aquele que diz a palavra de Deus. Alguém leia Gálatas 1:9, por favor. Gálatas 1:9. Em outra versão vai dizer que seja anátema. A palavra anátema significa maldito. Paulo está dizendo que qualquer pessoa, mesmo um anjo do céu, pregar um evangelho diferente, que seja maldito. A palavra de Deus diz que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. João vai dizer que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Paulo vai dizer
que se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Paulo aos Efésios vai dizer que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, nós entendemos o que? A salvação é pela fé. É pela fé em quem? Em Jesus. Somente o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Somente se pode tornar-se uma nova criatura através de Cristo. Então, quando alguém chega e fala que para que você seja salvo é necessário você dar o seu dízimo, para que você seja salvo é necessário que você frequente determinada denominação, para que você seja salvo você precisa cumprir com dogmas e tradições, para que você seja salvo você precisa comprar um terreno no céu. Todas essas coisas, elas não são corretas diante de Deus. Elas são malditas, porque não é um evangelho que prega a salvação por Cristo. E eu vou ser franco com vocês. A maioria esmagadora das religiões hoje, elas pregam um Jesus diferente. Elas pregam um Jesus que veio para acalmar a um Deus irado, que quer acabar com todas as coisas, então Jesus é um cara zen. É esse tipo de coisa que está sendo pregado hoje em dia. Então, meus irmãos queridos, assim como falamos, por que não são servos de Deus? Porque estão pregando por interesse financeiro e anunciam um evangelho adulterado. Servem a Satanás, e assim como Satanás se transforma em anjo de luz, seus obreiros se transformam em servos de justiça. O livro de Apocalipse é muito interessante, porque a gente vai, meus irmãos, no máximo o ano que vem, vamos começar na escola dominical a falar sobre escatologia. O diabo, ele sempre quer imitar as coisas que Deus faz. Existe a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cada um tem o seu papel distinto, seja na salvação do homem, seja na criação do mundo, cada um é um ser distinto, mesmo sendo um só Deus. O livro de Apocalipse nos ensina que existe o diabo, vai existir o anticristo e o falso profeta. Cada um desses procura se opor a cada um da Trindade. E o diabo vai falhar miseravelmente. Apocalipse mostra, lá no Apocalipse 19, que Cristo vem montado no seu cavalo, vencendo para vencer. E já no capítulo 20 é demonstrado aonde aqueles que não creram foram lançados para dentro do lago de fogo. Mas o diabo, ele sempre procura, de alguma forma, ludibriar as pessoas. E é muito interessante quando ali, em Apocalipse capítulo 20, você vai comigo lá, vamos ler junto. É bacana te dar essa referência. Vamos lá, Apocalipse capítulo 20. Vamos ler aqui, versículo 1 vai dizer o seguinte: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ela segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. E é interessante, meus irmãos, porque no verso 7, lê comigo. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Preste bem atenção nessa informação.
Marcharam então pela superfície da terra, sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Deixa eu só explicar rapidamente uma questão de escatologia para vocês. Depois, ali em Apocalipse 19, quando todas as coisas, a ira de Deus tivesse derramado sobre esse mundo, Jesus veio vencendo para vencer. O estado eterno, pelo menos o milênio, começa ali. O milênio é o quê? Jesus reinando visualmente sobre todo o mundo. Só entrarão no milênio as pessoas que são salvas. Só que nós vemos que o diabo ele foi preso por 1000 anos. Então o diabo ele não vai agir sobre as pessoas. Só que quando o diabo ele é solto, qual o número de pessoas se junta a Satanás? Quantas? O que a Bíblia fala? Qual é o número? Um número que não se pode contar. Você consegue pegar um punhado de areia e começar a contar os grãozinhos ali? O número é tão grande que não se pode contar. Sabe o que isso mostra para nós? Que os filhos daqueles que entraram no milênio, muitos daqueles, mesmo tendo Cristo reinado sobre a humanidade, o coração pecador do homem demonstrará sua falência diante de Deus, de Jesus como o regente de todas as coisas. E mesmo Jesus estando aqui reinando por 1000 anos, um número incontável de pessoas ainda se unirá ao diabo. Isso mostra como nós somos seres malignos. Eu já brinquei aqui com vocês recentemente que eu penso na minha mente, né, no fantástico mundo de Bob que existe na minha mente, que muitas vezes a pessoa diz que o problema é o diabo, né? O problema das nossas vidas é o encosto. E aí o diabo fala, mas eu não fiz nada. Porque o pecado está em nós. Sim, o diabo ele age. Mas ele sabe que pouco tempo resta para ele. Nós não sabemos. Atos 1:7. Não cabe Jesus dizendo, né, que não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. Só Deus o Pai sabe quando Cristo vai voltar. Nós não sabemos. E aí, meus irmãos, nós não sabemos, nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar. Vocês acham que essas denominações que existem hoje, o diabo não está por trás delas? Está, meus irmãos. O diabo está, inclusive, até mesmo, inclusive, no coração de muitos cristãos. O diabo tem guardado o coração de muitos crentes na imoralidade, na idolatria, nas brigas, nas confusões, nas famílias que se perdem, nos cristãos que se afastam de Deus. Esse é o agir do diabo. O diabo não é besta. Nós aqui não entendemos o poder do nosso inimigo. O único que pode derrotar o diabo é Jesus. Então, nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Nenhum de vocês, aqueles que assistirem futuramente, nenhum de nós seremos inculpáveis, ou pelo menos poderemos dizer para Deus, ai Deus, eu não sabia. Porque se nós estamos ouvindo, meus irmãos, nós precisamos tomar uma atitude. Muitos têm tomado a seguinte atitude, ficar inertes a todas essas coisas que têm sido pregadas. Nós que obedecemos o Evangelho, nós somos verdadeiros servos de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 a 21.
Alguém leia para nós, é a nossa última referência. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Achou? Pode ler. Tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos, pois, da parte de Cristo, que nos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiças de Deus. Meus irmãos, nós poderíamos aqui pregar cada versículo desse aí por bastante tempo. São muitas informações importantes. Mas quando Paulo fala que nós temos o ministério da reconciliação, reconciliação com quem? O homem perdido com Deus, apresentando o único mediador que é Cristo. Quando ele fala que nós somos embaixadores, todos nós somos embaixadores. O que o embaixador faz? Ele representa. O embaixador no Brasil, nos Estados Unidos, representa os interesses do Brasil nos Estados Unidos. Nós aqui somos embaixadores de Cristo, então somos nós quem precisamos representar a Cristo. Nós temos o privilégio de pregar a palavra que pode reconciliar as pessoas com Deus. O verso anterior aos versículos que Davi leu diz: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí vai começar a dizer que nós fomos reconciliados com Deus e temos o ministério da reconciliação. Eu repito, meus irmãos, a palavra de Deus diz que já no primeiro século homens mercadejavam a palavra de Deus ou a usavam para fins financeiros. Já no primeiro século a palavra de Deus era adulterada, como alguns a adulteram ainda hoje. E a palavra de Deus diz que muitos desses que se dizem pregadores do evangelho são ministros de Satanás. Eu pergunto a vocês, nós precisamos pregar o verdadeiro evangelho? Precisamos, pessoal? Então, meus irmãos, não é uma escolha. Não é se nós queremos, não é se está chovendo, não é. Talvez dentro da sua rotina você não consegue sair para evangelizar. Mas você tem contato com pessoas. Aonde quer que nós estejamos, se nós colocarmos na nossa mente, olha, aonde quer que eu for, eu quero entregar um folheto. Ah, vou no mecânico, folheto. Ah, vou no posto de gasolina, folheto. Ah, vou no colégio deixar as crianças, folheto. Ah, eu vou no mercado, folheto. Se nós termos isso em mente, nós já estaremos anunciando a palavra de Deus. Entregando os folhetos, talvez colocando nas caixas de correio, na rua que nós moramos. Ou então, ao levar as crianças no shopping para passear, enfim, tendo folhetos, nós temos a oportunidade de pregarmos o evangelho. Se você tiver a oportunidade de sentar com alguém, siga aqueles passos que nós colocamos no grupo da igreja. A maior bênção que nós temos na vida cristã é poder levar alguém a Cristo, sem sombra de dúvidas. Então, meus irmãos, Martin Lloyd Jones, ele disse que qualquer orientação que me faça ficar satisfeito, enquanto a minha relação com Deus está ruim, é do diabo. Vou repetir. Qualquer orientação que me faça ficar satisfeito, enquanto minha relação com Deus está ruim, isso é do diabo. Muitos que estão aí passando a mão na cabeça do povo estão fazendo a vontade de Satanás. Somos nós quem devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. Baixe sua cabeça, feche seu olho. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por sua palavra. Obrigado pelo incentivo dessa noite. É necessário nós entendermos que mesmo com quase ou com mais de 500 mil de igrejas ou templos religiosos no Brasil, o verdadeiro evangelho está muito longe de ser pregado.
os trejeitos, os caminhos, o jeitinho brasileiro tem sido usado para ludibriar pessoas. E nós que cremos em Cristo como Salvador, que cremos na vida eterna, que sabemos que a salvação não pode ser perdida, que entendemos que a salvação foi por meio de Cristo e pela fé somente, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Os bancos continuam vazios, Senhor, porque a palavra ainda não tem sido pregada. Dirija os corações, Senhor Deus. Mostra-nos aquilo que precisamos fazer. É o que nós lhe pedimos em nome de Jesus. Amém.